Existe um momento muito silencioso, que poucas pessoas percebem. Não acontece em uma multidão. Não acontece em uma discussão. Acontece quando você está sozinho. O telefone está quieto. O mundo desacelera. E pela primeira vez no dia, sua mente relaxa. Para muitas pessoas, esse momento é desconfortável. Mas para você, é paz. Você não se sente solitário, você se sente seguro. E é exatamente aqui que vive o paradoxo. Porque aquilo que hoje parece tranquilidade, muitas vezes começou como sobrevivência. Muitas pessoas acreditam que quem prefere a solidão simplesmente não gosta de pessoas. Mas essa explicação é superficial. A verdade psicológica é muito mais profunda. Frequentemente, a preferência pela solidão não nasce do desprezo pelo mundo. Ela nasce de algo mais silencioso, uma história interna, uma memória emocional que o corpo nunca esqueceu. Porque quando alguém aprende cedo demais que relações podem trazer dor, o cérebro encontra uma solução simples: distância. Não porque você odeia conexão, mas porque, em algum momento da vida, seu sistema nervoso decidiu que conexão era perigosa. Então você aprende algo que poucos percebem. Você aprende a ficar bem sozinho. Você aprende a se regular sozinho. Você aprende a não precisar. E com o tempo, isso se torna parte da sua identidade. Mas existe uma pergunta que raramente é feita. Será que essa solidão é liberdade ou proteção? Porque aquilo que um dia te protegeu também pode estar te mantendo distante daquilo que mais desejamos como seres humanos: conexão verdadeira. Para entender esse padrão, precisamos falar sobre 3 conceitos fundamentais da psicologia. O primeiro é trauma de apego na infância. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro humano está programado para aprender uma única coisa: se o mundo é seguro ou não. Esse aprendizado acontece através das figuras de apego, pais, cuidadores ou qualquer pessoa responsável por oferecer segurança emocional. Quando uma criança cresce em um ambiente previsível, onde emoções são acolhidas, ela desenvolve o que psicólogos chamam de apego seguro. Mas quando esse ambiente é inconsistente, frio ou emocionalmente imprevisível, algo diferente acontece. A criança aprende que depender emocionalmente pode trazer dor. E então surge o segundo conceito: apego evitativo. Pessoas com esse padrão não necessariamente deixam de sentir necessidade de conexão. Elas apenas aprendem a escondê-la, até de si mesmas. Porque expressar necessidade emocional no passado pode ter resultado em rejeição, indiferença ou vergonha. Então, o cérebro cria uma solução adaptativa. Ele reduz a dependência emocional. Ele diminui a expectativa de proximidade. Ele aprende a dizer silenciosamente: eu me viro sozinho. Mas existe um terceiro elemento ainda mais profundo: hipervigilância emocional. Quando alguém cresce em um ambiente onde relações são imprevisíveis, o sistema nervoso passa a monitorar constantemente sinais de ameaça emocional. Tom de voz, expressões faciais, mudanças de humor. O cérebro aprende a escanear o ambiente. E isso é exaustivo. Por isso, para muitas pessoas, a solidão não é apenas confortável, ela é regulatória. Quando você está sozinho, não precisa analisar ninguém, não precisa prever reações, não precisa se proteger. A solidão se torna o único lugar onde o sistema nervoso finalmente descansa. E é por isso que muitas pessoas que preferem a solidão não são frias. Na verdade, muitas vezes são extremamente sensíveis, mas justamente por isso, elas aprenderam que distância emocional é a forma mais segura de existir. Mas toda estratégia de sobrevivência tem um preço, e esse preço raramente é visível. O preço da solidão escolhida é um tipo de luto invisível, um luto que poucos conseguem nomear, porque a pessoa não perdeu alguém específico. Ela perdeu algo mais abstrato: a sensação de pertencimento espontâneo, a facilidade da intimidade, a leveza de confiar. Carl Jung escreveu algo profundamente revelador: a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes. E essa frase captura exatamente esse fenômeno.
Muitas pessoas que preferem a solidão têm pensamentos profundos, sentimentos complexos, uma vida interior intensa. Mas compartilhar isso exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade, para quem já foi ferido, não parece liberdade, parece risco. Então algo curioso acontece. A pessoa não rejeita completamente o mundo, ela apenas mantém uma distância segura. Ela conversa, mas não revela demais. Ela participa, mas não se expõe completamente. Ela se aproxima, mas sempre mantém uma saída emocional. E aos poucos, esse padrão cria uma realidade paradoxal. Você se acostuma com a solidão, mas às vezes, em momentos inesperados, surge um pensamento silencioso. Será que alguém realmente me conhece? Esse é o luto invisível. Não é a ausência de pessoas, é a ausência de ser visto profundamente. Quando essas experiências da infância permanecem inconscientes, elas se transformam em padrões adultos, não como escolhas conscientes, mas como mecanismos de defesa automáticos. Pessoas que preferem a solidão frequentemente se tornam adultos que, primeiro, têm dificuldade em confiar completamente nas pessoas. Mesmo quando alguém demonstra cuidado genuíno, existe uma parte interna que permanece cautelosa. Segundo, valorizam intensamente sua independência emocional. A ideia de depender de alguém pode gerar desconforto profundo. Terceiro, se sentem drenadas após interações sociais prolongadas. Não porque odeiam pessoas, mas porque seu cérebro permanece em estado de monitoramento constante. Quarto, tendem a processar emoções sozinhas. Ao invés de compartilhar problemas, elas se isolam até encontrar uma solução interna. Quinto, lutam silenciosamente com limites emocionais. Curiosamente, algumas alternam entre isolamento e momentos de hiperempatia, onde absorvem demais os sentimentos dos outros. Sexto, possuem uma identidade muito autossuficiente. Elas se orgulham de não precisar de ninguém, mas esse orgulho muitas vezes esconde algo mais delicado: o medo de precisar e não ser correspondido. É importante entender algo essencial aqui. Esses comportamentos não são falhas de personalidade, eles são estratégias adaptativas. Eles foram úteis em algum momento da vida, eles protegeram você, mas aquilo que protege na infância nem sempre serve na vida adulta. E o primeiro passo para mudar esse padrão não é forçar extroversão, não é abandonar a solidão, é algo muito mais simples e muito mais difícil. Consciência. Perceber quando o isolamento vem da paz e quando vem do medo. Perceber quando a independência é liberdade e quando é proteção. Esse tipo de consciência inicia o processo que psicólogos chamam de desaprendizagem emocional. Curar esse padrão não significa deixar de apreciar a solidão. A solidão pode ser profundamente saudável. Ela pode ser espaço de criatividade, reflexão, autoconhecimento. O problema não é a solidão, o problema é quando ela se torna a única forma segura de existir. Por isso, a cura não começa com grandes mudanças sociais. Ela começa com pequenas experiências de segurança emocional. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ajuda a identificar pensamentos automáticos como: eu não posso confiar nas pessoas, ou se eu me abrir, vou me machucar. A partir daí, começa um processo de reestruturação cognitiva, gradualmente testando novas interpretações da realidade. Outro passo importante é o treinamento de assertividade. Aprender a expressar necessidades, emoções e limites sem culpa. Algo que muitas pessoas que preferem a solidão nunca tiveram a oportunidade de desenvolver. E talvez o elemento mais importante de todos seja autocompaixão. Entender que sua forma de lidar com o mundo não é um defeito, é uma história. Uma história escrita pelo seu sistema nervoso tentando te proteger. O objetivo da cura não é eliminar sua sensibilidade, nem transformar você em alguém que precisa de multidões. O objetivo é algo mais profundo: poder escolher. Escolher quando estar sozinho e escolher quando se conectar, sem medo, sem defesa. Como escreveu o poeta Rainer Maria Rilke,
O amor consiste em duas solidões que se protegem, se tocam e se acolhem. A verdadeira cura não é abandonar a solidão, é aprender que ela não precisa ser uma fortaleza. Ela pode ser apenas um lugar de descanso, porque no final, você não precisa se reconstruir do zero. Você só precisa parar de se esconder de si mesmo. E se este vídeo ressoou com algo dentro de você, talvez ele também possa ressoar com outra pessoa que nunca conseguiu explicar por que prefere ficar sozinha. Compartilhe este vídeo com ela. E se você quer continuar explorando a psicologia profunda por trás do comportamento humano, considere se inscrever no canal. Porque às vezes, entender a si mesmo é o primeiro passo para finalmente se sentir em casa no mundo.